De volta com o Papo Mãe. Hoje o nosso papo são sobre atividades extra-classe. Nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre iniciação musical, a coisa mais linda dessa vida. Eu conversei com a querida tia Dalvinha e com a tia Nídia. Elas vão esclarecer um pouco mais sobre aulas de música para bebê. Olha só. E que música é uma delícia, faz bem para o corpo e para a alma, todo mundo já sabe. Agora, os benefícios da música para crianças, não, bebezinhos assim, de 3 meses, esse eu quero saber um pouco mais agora. Tia Nídia e tia Dalvinha estão aqui para nos explicar melhor. Eu quero começar entendendo como é que um bebezinho tão pequeno, né, 6 meses, 3 meses, ele já pode começar a ter os benefícios da música? Quando a gente começou, em mais de 20 anos, era a gente, né, vamos começar a partir de 6 meses, a gente tem experiência com os nossos filhos também, né? Então vamos começar com 6 meses, porque aí está com controle de tronco, já está sentando, mesmo com a mãe é importante, né? Vai tocar, vai... Mas aí a própria demanda, né, das mães que tinham outros filhos, e a gente foi vendo que não tem nenhum problema, né? Ao contrário, é muito mais, assim, além de ser muito mais prazeroso para a gente, para a família, para as crianças, a gente vê como acontece o processo, né, de forma assim muito natural. Qual é a diferença da inicialização musical para a aula de música propriamente dita? A partir dos 2 anos e pouco, então essa linguagem musical, né, a questão das figuras, né, as figuras de músicas, de semínima, então eles já estão, a gente já vai introduzindo, eles já vão fazendo esse ritmo de maneira, como a tia Nídia falou, muito tranquila, muito prazerosa. Quais são os benefícios da música para as crianças? Quais são os benefícios? Não só questão estética, musical, mas no todo. Então, tudo. Parte motora, que a gente fica sempre surpresa como fica acima. Muitos dos nossos bebês e crianças são filhos de médicos, de pessoas da área de saúde. Então, todos nós nos surpreendemos, né? De ver como eles desenvolveram a área motora, a linguagem, né? Além do canto, a fala, a expressividade, o diálogo. As mães atrapalham, tia Dalvinha, às vezes na aula um pouco? Às vezes, assim, elas se tornam tão amigas, né? Assim, dentro, quando inicia, mas depois fica tão amigas que, às vezes, assim, o atrapalho é que, às vezes, a gente tem que estar pedindo para... Parece que a aula é para mãe. É uma tristeza grande, né? Quando a mãe tem que sair da sala, pai e mãe, né? Porque, assim, é tão lindo de ver a participação de todos, né? E para os pais também não deixa de ser um momento delicioso. Então, quando eles têm que sair, né, que as crianças já cresceram 2 anos e pouco, já ficam só. Quando a senhora vê os seus pequenininhos assim, já grandinhos, evoluindo, qual o sentimento que dá? Muita alegria. Pronto, mamãe, está aí mais um ponto para vocês avaliarem nas atividades extracurriculares do Filhotes. Inicialização à música. Deixa você com imagens lindas dessas crianças assistindo a aula. Olha só. Minha gente, que coisa mais gostosa, tão pequenininhos e ali, ó. Muito obrigada, tia Dalvinha, tia Nídia. Elas são super tímidas e cederam essa entrevista pra gente. Amei mostrar isso, tá bom? Vamos então continuar conversando aqui com as nossas especialistas. Você estava falando ali pra gente, no momento do intervalo comercial, que você percebe que muitas vezes os pais jogam pro professor para que identifique isso, né? Coloca a criança ali e aí o professor fica meio que na responsabilidade. Imagina, o professor com tantos alunos, como é que isso acontece? É bem complicado. A gente procura conversar de maneira com que o pai muitas vezes não se sinta constrangido. Né? A minha experiência basicamente diz respeito a observar o comportamento do aluno, na verdade. Né? A gente observa aquele aluno que durante as nossas atividades, os nossos jogos e as nossas brincadeiras, eles não conseguem ficar quietos, esperando o professor dar um comando, ou eles não conseguem prestar atenção, ou eles não fixam o olhar. E aí, como você vai falar isso para um pai?
né? De que maneira você vai falar isso para um pai? E tem pai que recebe de um jeito, poxa, que bom que você disse isso, e pai que recebe, né? E ainda tem aquele pai que já começou a observar ou que já sabe e se nega a acreditar. Eu já vivenciei isso. Você pode... Tem um momento da negação desse pai. Né? Mas em que caso específico? Quando a Caso criança pode ser o específico, quê? Por exemplo, quando realmente a criança tem uma limitação. Sim. Vamos imaginar que a criança, o autista, né, que você Sim. já tem autista leve, tem uns vários espectros, né? O autista, na verdade, o leve, as pessoas têm muita dificuldade de detectar. Né? E quando o professor, que é acurado como ela, que observa e que realmente já pode, lá com ela mesma, ela pode formar vamos dizer, simular um diagnóstico. Sim. Mas não dizer que você, Sim. a orientação que eu posso te dar é, chame esse pai. Não, mas a gente não... Não pode. A gente não pode dizer o que acha que tem. A gente informa, Não, olha, papai... É bom levar Papai, isso, seu especialista, filho... Não está interagindo. Isso, exatamente. Foi dessa forma que eu quis me pronunciar. Tem pai que, na realidade, tem aquela negação. Meu filho não é isso, né? Não, meu filho não A é. professora está Tem pai, na verdade, que evita que a criança tome o medicamento, inclusive, que é necessário para ele ter uma rotina diária adequada. Sim, sim. Que rejeita totalmente a medicação. Conta um pouco pra gente do seu exemplo. Você tem uma filha, aí você colocou, né, no teatro. A minha filha, quando era pequena, era muito tímida. Isso, claro, que é nessa hora que a gente tem. Não é todo pai que tem essa escuta. Obviamente, eu tive o privilégio de ser psicóloga, de ser psicopedagoga, de trabalhar na educação, de ser pedagoga. Então, dava para eu perceber que minha filha realmente, em função de uma genética, que o pai dela também era muito tímido, minha filha era tímida. E aí eu procurei estratégias para que minha filha realmente desenvolvesse esse potencial que hoje ela tem. E fui colocando em teatro, fui colocando em curso de modelo e dança do ventre. Hoje ela faz um projeto bacana comigo, que é desenvolver essas crianças, essas adolescentes que têm dificuldade de interagir socialmente. Que fantástico, porque ela passou por isso, né? Passou por isso e hoje ela trabalha com um projeto muito bacana que chama-se Buscando Sua Deus Interior. E aí, desenvolve a autoestima, trabalha com a motricidade, trabalha com o movimento e fica muito bacana. Outra pergunta, como é que a gente pode identificar a hora de mudar a atividade? Nossa, meu filho já faz aula de música há 3 anos, eu não sei se eu devo fazer com que ele continue, ou mudar para que ele conheça coisas novas, agora uma aula de robótica, que se fala muito na robótica. A gente deve... Quando é que a gente deve trocar a atividade? Quando a criança perde o interesse. Quando a mãe começar a perceber, mãe, não quero ir, quando ela ficar inventando algumas desculpas, quando ela preferir ficar mais em casa, porque em casa, de certa forma, ainda consegue ser mais interessante do que conviver com os amiguinhos, seja no balé, seja na dança, seja no futebol. Basicamente é isso. E hoje a gente já tem um privilégio bem bacana, que esses meninos são atirados. E são muito bacanas. Mamãe, não aguento mais inglês. Mamãe, não aguento mais fazer natação. Que saco! Essa é a fala. Agora, o desafio é fazer com que a mãe respeite isso do filho, porque muitas mães, eu falo aqui, gente, mães e pais, né? Se projetam, mas eu não falo inglês, meu filho tem que falar inglês porque eu vou me realizar nele. Imagina se esses filhos chegam e dizem, não vou mais falar inglês. Imagina, na cabeça dela, né? Ouvi-lo. Sim. É difícil, Aline, né? A maior dificuldade que eu encontro hoje para trabalhar com essa mãe de adolescente, com essa mãe dessa criança que precisa dessa escuta, desse olhar diferenciado, respeitar a subjetividade desse serzinho, é a ansiedade que esses pais têm, essa competitividade. O querer que esse menino estude no melhor colégio, que cobre, o colégio tem que cobrar. Essa é a maior dificuldade. E o aluno, essa criança, esse menino, tem que realmente corresponder às expectativas desses pais. A maior dificuldade que eu encontro é, mas a doutora está aí, ele melhorou, mas ainda tirou essa nota. Olha o boletim todinho, cheio de nota azul, mas o olho vai direto para o vermelho, para a nota vermelha. E a cobrança exacerbada dessas crianças.
E a criança chega, o adolescente chega e diz, doutora, trabalho com minha mãe também. Trabalho com minha mãe, porque eu não aguento. Olha, a senhora me deixa pra cima. Mas quando eu chego aqui no consultório, quando eu chego lá em casa, mamãe me derruba completamente. Então, essa mãe tem que ter esse cuidado, esse olhar. Nada de cobrança exacerbada. Nós precisamos entender que nosso menino, nossa criança, ele tem o jeito dele próprio, tem o nível dele, tem o ritmo dele. Respeitar o ritmo de cada um. Obviamente que isso é o mais importante. Fantástico. Isso, inclusive, na hora de escolher a escola, não só as atividades extra-classe, mas se de repente aquela criança não está feliz naquela escola que exige demais, por que não trocar de escola, né? Daqui a pouco a gente volta, que o nosso papo está interessantíssimo. Dica para você agora, a gente deixar toda a família protegida, Crescer Vacinas. Eu adoro falar da Crescer. Eu e toda a minha família, a gente sempre faz questão de estar lá, não é por outro motivo não, porque eles são muito, mas muito cuidadosos com o que fazem. Tem todos aqueles estímulos para diminuir a picadinha. Então assim, tem aquela abelhinha que vibra, tem o geladinho, fora as meninas que são maravilhosas, tem a mãozinha leve, o espaço que é aplicada a vacina é climatizado, com aquele sonzinho ambiente gostoso, tudo, para que a hora de vacinar seja muito mais tranquila. Passa lá, porque a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Daqui a pouco a gente volta, porque o nosso papo está muito interessante. Fica aí.